A arte de representar ou de criar formas, animado ou não, o desenho sempre fez sucesso. Depois da década de 90 e com a era da mídia, o desenho conquistou novos espaços. Hoje, o Eureka vai mostrar como o desenho, junto às outras tecnologias, é transformado em novos produtos. Além disso, você vai conhecer a ciência que envolve a arte de desenhar. A história do desenho começou no período primitivo. O homem usava nas cavernas pinturas rupestres como forma de expressão e comunicação antes mesmo da linguagem verbal ser consolidada. Ao longo dos séculos, o desenho passou a ser utilizado de formas variadas, sendo até mesmo indicador da linguagem escrita, da fotografia, do cinema e das representações cartográficas. Hoje, a partir de um traço, o desenho pode se tornar uma história em quadrinhos, uma animação, uma produção cinematográfica ou um game. O desenho entra no imaginário das pessoas. Super-heróis como Batman, Capitão América e Super-Homem são alguns ícones que começaram nos quadrinhos e ganharam vida com as animações. Ficar atento à luz, sombra e perspectiva, além de ter uma boa base de anatomia. A integração desses elementos é o primeiro passo para os profissionais que desejam trabalhar também com outras mídias. Aí, a partir daí, ela consegue usar isso para qualquer outra criação que ela quer trabalhar. Por isso que é tão importante o desenho. Porque você não consegue chegar a um game de grande produção, a um cinema de grande produção, ou até mesmo a graphic novel, um quadrinho de grande produção, se você não tiver uma boa prática e conhecimento de desenho. Livros, revistas, jornais. O desenho compõe uma história e contribui com a imaginação do leitor. Um dos processos do desenho é a ilustração, um trabalho de refinamento que vai da técnica manual à digital. A primeira coisa que a gente precisa quando se trata de uma ilustração é saber quais são os requisitos para aquele trabalho. Se é para um editorial, se é para uma revista, se vai ser algo impresso, se vai ser eletrônico, para quem se destina. Então a gente tenta recolher o máximo de informação antes, dados mesmo, para depois a gente formar um briefing e com esse briefing apresentar para o cliente e perguntar: é isso que vocês pretendem com o desenho? É essa abordagem? São essas informações que vocês querem passar? Então, depois dessas informações já terem sido aprovadas pela editora ou contratante, a gente começa os primeiros estudos de desenho. Então, a gente pega muita referência em livros de arte, pintores, música, vídeo. Então, qualquer coisa é referência, qualquer coisa que se aproxime daquela temática que ele quer abranger no trabalho, para nós é muito importante. Depois disso, dessas referências, a gente começa a desenhar. Faz vários esboços, tenta se aproximar ao máximo do desenho com as informações que a gente bateu com o cliente. Então, o briefing tem que estar sempre lá à disposição no processo para poder saber se não, esse desenho realmente está comunicando com as informações que a gente coletou. Então, depois de aprovado esse primeiro processo do desenho mais bruto, começa o trabalho de refinamento. Isso varia também de artista para artista, ilustrador para ilustrador. Depois de bem refinado esse processo da definição do desenho, da proposta de ilustração, aí que a gente vai para o digital. E aí pega de novo o briefing e procura saber para onde esse trabalho vai ser destinado. Então, se for um trabalho impresso, ele tem um tratamento diferente. Se ele for um trabalho apenas digital, ele tem outro. Então, essas questões são fundamentais na hora de finalizar o desenho, fechar um arquivo, introduzir aquele desenho, no caso de um editorial, ao conjunto do texto, ao final do livro, e assim, da mesma forma para o digital. Se for
uma revista digital, apenas uma ilustração para compor um site. Então, todo esse processo é muito baseado nessas informações primeiras que a gente coletou e fez o briefing. Em produção de animação, processo que se enquadra tanto para a indústria de animação quanto para a de games, o primeiro passo é analisar a história. A partir daí, o personagem se desenvolve. Nós temos artistas conceituais que normalmente estudam o script, estudam tendências do personagem, estudam a forma como esse personagem vai se locomover, como ele vai se portar durante a história. E quando esse personagem vai ser interpretado por um ator, normalmente são pegas referências desse ator. Vamos colocar o caso aqui daquele animação Espanta-Tubarões, né? Em que o personagem central a voz dele é interpretada pelo Will Smith. O artista pegou várias fotos do Will Smith, provavelmente a forma como ele fala, como os lábios dele se movimentam, o gingado dele ao andar, e traduziu isso em rascunho, em conceito mesmo, desenho conceitual. Vai fazer sentido para o público em geral o peixe ter a voz do Will Smith. But the sharks don't know that. E aí são estudados os volumes, são dadas outras interpretações para a mesma pose, para as expressões do personagem. Eu quero que ele seja mais mal, ele tem que parecer mais mal. Ok, então aumenta-se o selho, diminui o nariz, eu quero um queixo mais largo, eu quero dentes mais pontiagudos, orelhas menores. Ou eu quero ele mais fofinho, então bochechas mais arredondadas, tudo isso pode ser estudado na massa. Depois disso pronto, temos tanto o estudo que vai alimentar os artistas em 3D, que vão recriar este personagem, e aí ele vai poder ser totalmente animado dentro de softwares próprios, tanto para jogos quanto para animação, e também, variando deste pipeline, nós temos a indústria de brinquedos. Essa mesma escultura que foi gerada, o protótipo, para gerar o personagem, ela vai gerar também em brinquedos. Com quem você tá falando? Com esse carinha aqui. Só ele me entende. Viu como é que ele concorda? A partir do desenho, uma outra sofisticação da tecnologia é a produção 3D, que marcou a história do cinema e que também pode ser aplicada em games. É entendido. De que tipo? Tipo Peru. Como fazemos? Bota pra assar. Mas eu tô de dieta. Partiu! Uma ferramenta comum no universo 3D é o Maya. Nele, é possível pensar sobre a modelagem do personagem para cinema, animação ou game. No entanto, é importante ter conhecimento da ferramenta e unir criatividade e técnica para ter bons resultados. Outra tecnologia que envolve o desenho é a produção de games, que passa por diversas fases. Para fazer um jogo, a primeira parte é definir alguns aspectos antes de começar, que é qual que é o tipo de jogo, qual que é a plataforma que esse jogo vai rodar, se vai ser um jogo de celular, vai ser para o computador, se vai ser para um videogame mesmo, qual que é o público desse jogo. A partir desses conceitos iniciais, a gente passa a fazer realmente uma montanha de desenhos. A gente começa a desenhar o que pode ser um cenário interessante, o que pode ser um personagem interessante, o que pode ser um mapa de uma fase interessante. Durante todo o tempo a gente discute em documentações quais são as regras do jogo. Sempre paralelo com o desenho, né? Se o figurino do personagem é um figurino que demonstra a personalidade dele, ou se é só uma roupa que ele está usando, ou se ele troca de roupa durante o jogo. Se é um jogo bidimensional, eu vou desenhar todas as poses desse personagem. Eu vou animar, né, cada movimento dele, se ele dá um golpe, se ele dá um pulo, se ele dá um tiro, se ele tem uma arma, se ele perde essa arma, se ele ganha um item. Faço uma série de animações. Se o jogo é tridimensional, eu vou construir um personagem e fazer uma série de animações dele.
vou colocar numa ferramenta de construção de jogos, né, uma engine, e vou juntar essas animações com as regras do jogo, ou seja, quando o jogador apertar um botão, o que acontece? Se ele tem um mouse, ele movimenta o mouse, o que acontece? Se ele tem um joystick e ele toma um golpe, o joystick treme, ele sente alguma coisa, ele tem um comando, ele pode entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser do jogo. Como as regras vão se dar com essa informação? E à medida que o jogo vai ganhando novos modelos, vai ganhando novas fases, a gente vai construindo realmente o jogo. O jogo construído, a gente testa tudo de novo. Então a gente tem que fazer uma série de testes com usuários, ver se eles conseguem realmente jogar, conseguem chegar no final. Geralmente depois desses testes a gente volta, boa parte do processo tentando consertar o maior número de erros, para tentar realmente lançar um jogo de uma forma viável. O jogo, ele é uma atividade multidisciplinar. Você, para fazer um jogo, você precisa ter excelentes conhecimentos de matemática, de física, de desenho, de cinema. Você tem que ter boas noções dessas coisas todas, além, é claro, uma boa noção do que é ou não diversão. Gostou do programa de hoje? Então participe! Envie seu recado ou dê sugestão pelo e-mail da Eureka ou redes sociais da PUC TV. Obrigado pela companhia e eu espero você no próximo programa.